Você já se perguntou se algo tão icônico quanto a cruz pode, na verdade, ser uma poderosa arma espiritual? Hoje convido você a descobrir uma verdade oculta que a Bíblia nos revela. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas também o emblema da vitória, da proteção e da redenção. Neste percurso, exploraremos como um objeto que foi usado como instrumento de punição acabou se convertendo no sinal máximo do amor de Deus e na ferramenta que fortalece quem confia nele. Prepare-se para uma jornada que reúne história, fé e algumas ideias surpreendentes, em que veremos que o que é comum pode se tornar extraordinário quando o olhamos com os olhos da fé. A cruz viveu uma história que ultrapassa o cristianismo. Desde tempos remotos, culturas de várias civilizações empregavam formas semelhantes à cruz, como emblemas de poder, de proteção e de vínculo com o divino. Nas antigas civilizações egípcia, grega e romana, símbolos em forma de cruz estavam relacionados à energia vital, à harmonia do cosmos, e em determinados rituais pagãos expressavam a busca de equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Nos tempos romanos, a cruz era usada de modo cruel como instrumento de execução, tendo como objetivo punir e humilhar aqueles considerados rebeldes ou criminosos. No entanto, esse mesmo símbolo, carregado de violência e dor, sofreu uma transformação radical ao ser utilizado na crucificação de Jesus. Esse ato supremo, que inicialmente representou a condenação de um inocente, converteu-se no momento de virada da história. O que antes era sinônimo de opressão e morte, transformou-se no sinal máximo do amor redentor e da esperança eterna. A transformação da cruz ocorre ao entender que o sofrimento e o sacrifício podem resultar em libertação e renovação. Na mentalidade dos fiéis, a cruz deixou de ser um símbolo de castigo para ser a prova do profundo amor de Deus, capaz de redimir e de mudar a vida de cada indivíduo. Essa evolução histórica e simbólica nos convida a rever nossa compreensão da cruz e a descobrir nela uma ferramenta espiritual que nos protege e nos guia em meio às provações. Quando abrimos a Bíblia, encontramos inúmeros relatos, metáforas e símbolos que nos estimulam a conhecer o mistério do amor divino. Dentre eles, a cruz se destaca como o ponto central da mensagem de redenção e salvação. Embora o Antigo Testamento não apresente a cruz de forma explícita, ele traz prefigurações e tipologias que antecipam o grandioso sacrifício que mudaria o rumo da humanidade. Essa análise teológica nos levará a contemplar a profundidade que a cruz adquire nas Escrituras e a forma como tal mensagem transforma a vida de quem se aproxima da palavra de Deus de coração aberto. Desde eras antigas, os profetas e poetas do Antigo Testamento já aludiam à necessidade de expiação e à promessa de um futuro redentor. Salmos e profecias falam de um sacrifício perfeito, de uma expiação que apagaria as culpas e restabeleceria o elo entre Deus e seu povo. Por exemplo, no livro de Isaías surgem passagens sobre um servo sofredor, aquele que carregaria os pecados alheios e promoveria reconciliação. Essas imagens, sem mencionar literalmente a palavra cruz, lançam as bases para se compreender que o plano divino contemplava um sacrifício que extrapolaria o plano meramente humano. O Novo Testamento, porém, nos apresenta o relato real e tocante da crucificação de Jesus. Os evangelhos narram em detalhes como aquele homem que não tinha culpa alguma entregou-se voluntariamente à morte na cruz para cumprir a vontade do Pai. Nessa entrega máxima, revela-se um amor tão imenso a ponto de desafiar a própria morte. Cada palavra dita na cruz, cada golpe de martelo, torna-se um símbolo vivo de redenção. Ao meditar nesses textos, o fiel entende que a cruz é, em sua essência, o ponto de encontro entre a justiça e a misericórdia.
Imagine por um instante a cena. Uma tábua de madeira erguida em meio a um caminho poeirento, rodeada de cochichos e olhares de descrença. Ali, naquele cenário de dor e sofrimento, Jesus clama com um amor que vai além da lógica humana, perdoando seus carrascos e estendendo a todos o convite a uma nova vida. Esse ato não apenas cumpre profecias antigas, mas se converte no alicerce em que repousa a esperança de toda a humanidade. Em versículos das cartas aos Gálatas e aos Colossenses, lemos que a cruz é o eixo da fé cristã, o instrumento por meio do qual se manifesta a graça de Deus e se oferece a perspectiva de uma reconciliação eterna. A cruz, então, se mostra o lugar onde se encontram o castigo merecido e o perdão imerecido. É onde se resolvem todas as tensões do pecado, unindo a justiça divina à misericórdia infinita. Essa convergência é precisamente o que a torna tão poderosa. Ela demonstra que o amor de Deus não recompensa apenas os justos, mas se estende de modo incondicional aos que se dispõem a recebê-lo. Ao contemplar a cruz, não relembramos apenas o sacrifício de Jesus, mas somos também convidados a participar de sua redenção, a deixar para trás os pesos do passado e a abraçar uma vida nova e transformada. Um ponto central do estudo teológico da cruz é compreender que seu significado vai além do sofrimento. Nas Escrituras, a cruz é apresentada como o instrumento por meio do qual se firma uma aliança renovada. Em Jeremias, fala-se de uma mudança de coração, de uma renovação íntima que só se viabiliza ao aceitar o sacrifício divino. Esse novo pacto, confirmado pelo sangue de Jesus, cria uma relação direta e pessoal com o Criador, em que não existe barreira ou distância. Assim, a cruz se torna a ponte entre o terreno e o celestial, abrindo o caminho para uma comunhão profunda e eterna. No Evangelho de João, encontramos a famosa declaração de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa fala assume um sentido ainda mais amplo quando associada à cruz, pois é através daquele caminho de sacrifício que nos é revelado o itinerário da salvação. A cruz não é o fim, mas o instrumento que estabelece nosso encontro real com o amor infinito de Deus. Ao aceitá-la, podemos transcender nossas limitações e habitar uma dimensão em que a fé e a esperança se renovam a cada dia. Além disso, as cartas apostólicas reiteram que a cruz não é só um emblema de dor, mas também de vitória. Em Efésios, por exemplo, somos orientados a vestir toda a armadura de Deus, em que a fé e a justiça são apresentadas como armas contra as forças do mal. Embora esse trecho mencione a espada do Espírito, a mensagem subjacente é que a fé, ancorada no sacrifício da cruz, nos dá condições de vencer qualquer adversidade. Portanto, a cruz se eleva como o sinal de uma luta que não é contra a carne ou o sangue, mas contra as forças das trevas que tentam nos distanciar da luz da verdade. É interessante observar que, ao longo dos séculos, a cruz suscitou várias interpretações e debates. Enquanto uns se limitam ao sofrimento e à dor, outros realçam sua capacidade de transformar e redimir. Essa dualidade, longe de ser incoerente, enriquece nossa compreensão ao mostrar que a mensagem da cruz é profunda e múltipla. Ela aponta para a vulnerabilidade humana, mas também para a força divina que cura e refaz. Toda vez que lemos a crucificação nos Evangelhos, somos convidados a refletir não só sobre o sacrifício em si, mas sobre o caminho de cada um para encontrar redenção e serenidade interior. A teologia da cruz também levanta perguntas sobre o nosso lugar no plano de salvação. Ao contemplar o enigma do sacrifício, percebemos que a redenção não é algo recebido de modo inerte, mas um chamado à ação com fé e à mudança de vida. É um convite para vivermos de forma coerente com o que a cruz representa, levando essa luz redentora a cada aspecto de nosso dia a dia.
Isso significa não apenas receber o perdão que nos é oferecido, mas também concedê-lo ao outro, tornando-nos agentes de reconciliação e de mudança positiva. A cruz, assim, não é um símbolo a ser observado em silêncio, mas sim um gerador de inspiração para se viver com inteireza, compaixão e comprometimento. O encontro entre o aspecto teológico e o prático fica evidente ao observarmos o quanto a cruz influenciou a história e a cultura das comunidades de fé. Desde os primeiros cristãos, ela foi o sinal que os unia em torno de uma única mensagem, um ícone, que atravessava divergências e se tornava a base de uma identidade espiritual partilhada. Essa herança se mantém até hoje, e mesmo no presente, a cruz permanece o pilar a partir do qual se formam comunidades, movimentos de esperança e a difusão da ideia de um amor sem fronteiras. Nas Escrituras, a cruz é, em última instância, um convite à mudança integral. Desafia-nos a abandonar o que está velho, a romper as amarras do pecado e a abraçar uma vida fundamentada no amor e na verdade. Ao meditarmos em seu sentido, percebemos que não falamos apenas de salvação individual, mas de um compromisso para melhorar a maneira como lidamos uns com os outros. A cruz nos incentiva a praticar o perdão, a alcançar o próximo, a ter compaixão e a buscar a conciliação até nos casos em que as feridas são graves. É uma recordação de que a verdadeira força surge na aptidão de amar sem reservas e converter o padecimento em um impulso de desenvolvimento pessoal. Cada passagem e cada reflexão sobre a cruz levam à compreensão de que a fé não se restringe a um ideal, mas é uma força viva, capaz de remodelar a realidade ao nosso redor. Assim, a cruz, como símbolo, nos conclama a olhar além das aparências e a reconhecer que, no coração de cada padecimento, está contida a promessa de redenção. Esse reconhecimento abre espaço para que a graça atue em cada detalhe de nosso existir. Por fim, a cruz na Bíblia é a chave que nos introduz num universo de esperança, de perdão e de metamorfose de vida. É o emblema que nos recorda que, apesar das provações e da escuridão do caminho, há sempre uma luz que brilha e que nos orienta para a verdade. Ao nos aprofundarmos em seus significados, entendemos que o sacrifício de Jesus não foi em vão, mas se converteu no alicerce para a vida completa e para a reconciliação com Deus. Esse é o chamado que a cruz nos faz. Abandonar o que nos impede de prosseguir e abraçar, de coração aberto, a possibilidade de um renascer eterno. A cruz é muito mais do que um simples objeto religioso. Ela simboliza a história do sacrifício, da redenção e da vitória sobre as trevas. Quando abordamos a cruz como arma espiritual, não falamos de uma arma física, mas de uma ferramenta poderosa que fortalece a alma, protege o espírito e ajuda a combater as influências negativas que tentam nos afastar do caminho da fé. É um símbolo que, apesar de seus primórdios dolorosos, foi transformado no sinal supremo da esperança, da libertação e da transformação de si mesmo. Para compreender como a cruz se torna uma arma espiritual, precisamos revisitar suas origens. Na antiguidade, a cruz se destinava a execuções, um método cruel que visava punir e humilhar quem fosse tido como subversivo. Porém, ao crucificarem Jesus, algo extraordinário se deu. O que antes era símbolo de opressão foi transfigurado na representação do amor incondicional e do sacrifício maior. Cada cravo, cada gota de sangue, tornou-se testemunho do amor de Deus, abrindo caminho à salvação de toda a humanidade. Essa reviravolta ensina que na esfera espiritual, o que aparenta ser negativo pode ser invertido e virar fonte de força. Assim, a cruz ergue-se como um escudo que ampara os que nela confiam, como uma ferramenta que nos dá condições de encarar as adversidades do cotidiano, na certeza de que, pelo sacrifício, o mal foi derrotado. Ao pensar na cruz,
sentimos o espírito se robustecer, os medos se dissipam e uma luz interna, capaz de iluminar os instantes mais sombrios, se acende. O cerne da cruz, como arma espiritual, repousa em sua capacidade de converter dor em esperança. Imagine que cada vez que você encara um desafio, em vez de se afundar no desespero, você para relembrar o sacrifício de Jesus. Aquela lembrança se torna uma fonte de vigor, um aviso de que, mesmo quando tudo parece difícil, existe uma força superior que o sustenta. Não se trata de ignorar o sofrimento, mas de perceber nele a chance de renascer, de converter toda ferida em aprendizado e cada lágrima em um prelúdio de uma nova oportunidade. Essa força transformadora não surge de superstições, mas da experiência acumulada por incontáveis fiéis ao longo do tempo. São histórias de pessoas que, em meio às mais devastadoras crises, sentiram que a cruz se tornava seu pilar e seu abrigo. Mencionam-se casos de quem, durante tensões familiares, problemas financeiros ou solidão, encontrou na cruz a força de que precisava para seguir adiante. É como se, diante dela, surgisse em cada um uma faísca de fé, lembrando que não estamos sozinhos, de que sempre existe uma luz que prevalece sobre as trevas. Assim, a cruz age como um modo de transmutar energias negativas em impulso vital. Sempre que lançamos nosso olhar para ela, surge em nós uma calma que ajuda a restabelecer o equilíbrio, a enxergar além dos problemas e a concentrar nossa dedicação no que de fato importa: o amor, o perdão e a oportunidade de um renascimento interior. Dessa forma, a cruz não é um objeto fixo, mas uma ferramenta ativa que intervém na vida cotidiana, orientando-nos e nos protegendo em meio às tempestades. Um jeito de a cruz se manifestar como arma espiritual é através da meditação e da oração. Ao reservarmos alguns minutos do dia para contemplar sua forma e refletir sobre o que ela significa, abrimos um canal de diálogo com o divino. Essa prática, embora simples, tem o potencial de refrescar a mente e o coração, de afastar tensões e de centralizar o pensamento naquilo que efetivamente nos fortalece. É um ato de fé pelo qual cada prece, cada súplica, se converte num escudo que expulsa forças negativas e nos abastece de esperança. Além disso, a cruz nos incita a agir. Não basta olhá-la de modo passivo, é necessário deixar que sua mensagem tome cada ato que realizamos. Assim, em ocasiões de conflito ou raiva, recordamos o sacrifício que ela personifica e encontramos a motivação para trilhar o caminho do perdão e da reconciliação. É como se esse símbolo recordasse que, graças ao amor e à doação, somos capazes de superar até mesmo as barreiras mais resistentes. A cruz, portanto, nos move a ser compassivos, a converter a cólera em compreensão e o rancor em perdão. Em muitas vertentes cristãs, carregar uma cruz, seja como pingente, em um chaveiro ou outra forma, significa um lembrete vivo dessa proteção espiritual. Não é só um adorno, mas um emblema prático que acompanha o crente a cada instante. Sempre que surge a ânsia de consolo ou despontam problemas, basta tocar a cruz ou olhar para ela para que a mente retome o foco e o espírito se robusteça. Essa segurança não se baseia em uma magia oculta, mas na fé e na confiança de que o sacrifício de Jesus tem o dom de alterar realidades. Outro ponto interessante sobre a cruz enquanto arma espiritual é sua aptidão de unir o plano físico ao espiritual. Enquanto símbolos como sal ou alho se destinam a proteger e purificar em um sentido mais material, a cruz transcende essas funções e se converte em elo que interconecta a vida terrena e a dimensão divina. É o emblema que nos relembra que, num mundo cheio de complicações e incertezas, existe uma ordem superior que nos guia. Essa ambiguidade faz da cruz algo único. É simultaneamente a lembrança de nossa condição frágil e a afirmação da grandiosidade do amor de Deus. Até seu formato,
com linhas que se cruzam e se projetam em rumos diversos, representa a junção de opostos: claro e escuro, vida e morte, perdão e justiça. Ao observar sua figura, podemos compreender que cada braço da cruz simboliza um caminho, uma via para transformar sofrimento em esperança, para converter a dor em chance de crescimento. Essa capacidade de harmonizar elementos aparentemente contrários é o que concede à cruz seu grande poder espiritual, cobrindo toda a diversidade da vivência humana. Ao longo da história, muitos se valeram da cruz como elemento central de sua prática devocional. Existem testemunhos de quem, ao enfrentar circunstâncias de extrema penúria, relata que o singelo ato de meditar sobre a cruz lhe deu coragem para continuar. Essas experiências, embora variem nos pormenores, compartilham a ideia de que a cruz funciona como refúgio, um farol, iluminando o caminho nos momentos de escuridão. Não se trata de aguardar fenômenos extraordinários, mas de vivenciar cotidianamente a conversão que o amor redentor proporciona. A cruz, enquanto arma espiritual, também é muito presente na comunidade. Em diversas igrejas e grupos religiosos, realizam-se encontros e meditações onde se aprofunda a simbologia da cruz e se estimula cada pessoa a levar a prática desse ensinamento para o dia a dia. Esses espaços promovem vivências compartilhadas, em que as vivências individuais se somam ao testemunho comum, criando uma rede de apoio que reforça a convicção de que ninguém atravessa as lutas da vida sem ajuda. A energia da cruz se amplifica quando vivida coletivamente, em que cada história e cada vivência se adicionam à mensagem universal de amor, de perdão e de redenção. Num mundo em que as distrações e as pressões do cotidiano podem nos fazer perder o foco no que interessa, a cruz se manifesta como recordação constante de nossas prioridades. É um convite a não nos deixarmos enganar pelas aparências, lembrando que, em meio às dificuldades e aos enganos da vida, há um propósito divino nos instigando a melhorar, a soltar o que nos faz mal e a construir um futuro cheio de possibilidades. A cruz nos convida a olhar além do passageiro e a buscar o eterno, a transformar cada impedimento em uma chance de amadurecer e reforçar nossa fé. Por fim, precisamos ressaltar que a cruz como arma espiritual não exige perfeição das pessoas que a adotam. Entende-se que cada indivíduo tem suas próprias batalhas, máculas e incertezas. A genuína força se encontra em admitir nossa própria fragilidade e, mesmo assim, descobrir na cruz a energia para se levantar repetidas vezes. Esse ato de fé, esse compromisso renovado de depositar confiança em um amor que ultrapassa qualquer queda ou falha, é o que faz da cruz a arma espiritual máxima. No fim das contas, a cruz surge como um escudo, uma fonte de poder e um lembrete constante de que, independentemente do que enfrentemos, há sempre uma luz a nos guiar e a nos amparar. É o símbolo que nos mostra que o amor, através do sacrifício, é capaz de transformar o sofrimento em esperança, de converter a dor em oportunidade de renascer e de fazer de cada desafio uma ocasião para crescer espiritualmente. Sempre que você se achar em meio a uma tempestade, recorde que a cruz não é apenas um símbolo do passado, mas um instrumento vivo que o acompanha e fortalece no presente. Permita que seu significado seja parte do seu cotidiano, de modo que cada olhada para ela o preencha de paz e o relembre de que, por mais árdua que seja a jornada, a vitória já foi conquistada. A cruz é, em sua essência, a arma espiritual que nos convida a viver com fé, a agir com amor e a transformar cada obstáculo em chance de experienciar a grandeza do amor de Deus. A cruz, através dos séculos, foi um dos símbolos mais reconhecidos e com maior carga de significado. Em nosso mundo contemporâneo, fortemente marcado pela modernidade, sua imagem permanece por toda parte, na moda, na arte,
nos cenários urbanos e digitais, e sua influência estende-se muito além do ambiente estritamente religioso. Vivemos em uma realidade em que a tecnologia, a globalização e as transformações culturais alteraram a maneira como interpretamos os símbolos, e a cruz não escapa a esse processo. Esse emblema milenar prossegue inspirando, gerando debates e sendo ressignificado de maneiras por vezes surpreendentes e, em outras, polêmicas. Nesta parte, analisaremos como a cruz se insere na cultura e na sociedade atuais, que sentidos lhe são atribuídos, que controvérsias a cercam e como se transforma em ponte entre o ancestral e o contemporâneo. Para grande número de pessoas, a cruz é um sinal de esperança, um lembrete constante de que, a despeito das provações, há uma mensagem de redenção e amor que pode operar transformações. Porém, nem todos a enxergam sob a mesma ótica. Enquanto para alguns ela simboliza fé, perdão e união, para outros pode ser uma marca esvaziada de seu significado profundo ou ser usada como simples acessório ou moda. Em nossa época, a cruz se adaptou a diversos usos. Está em joias, em tatuagens, em grafites, em criações da moda e até em logomarcas. Esse caráter onipresente gerou múltiplas interpretações, que vão desde a devoção até a crítica mais dura. No universo artístico, a cruz inspirou inumeráveis obras. Pintores, escultores e fotógrafos exploraram seus significados, extraindo deles concepções que ultrapassam o contexto religioso. Ela tem sido retratada em formas minimalistas, abstratas e, às vezes, surrealistas, na tentativa de capturar sua dualidade. De um lado, a carga de sofrimento, do outro, o poder de redenção. Em mostras e galerias, são frequentes criações que reimaginam a cruz sob a ótica da cultura moderna, questionando fé, sacrifício e o poder de transformação. Nessas circunstâncias, a cruz é uma via de diálogo entre o passado e o presente, um elo que integra a tradição às expressões mais contemporâneas. No universo pop, a cruz também ganhou papel de destaque. Figuras públicas e influenciadores costumam adotá-la como símbolo de rebeldia ou estilo, sem necessariamente se conectar ao sentido teológico. Isso desperta polêmica, já que, para aqueles que abraçam uma perspectiva mais ortodoxa, a cruz é algo sagrado que não deveria ser banalizado. Entretanto, o uso múltiplo também permite novas leituras. Alguns defendem que mesmo em seu emprego casual, de algum modo se manifesta a busca por algo espiritual, apesar da roupagem estética ou comercial. Essa dualidade enseja um terreno fértil para o debate, pois a cruz, embora seja simples em sua aparência, pode ganhar implicações profundas segundo o contexto e a intenção com que é usada. No mundo da moda, por exemplo, a cruz se tornou elemento constante em coleções de estilistas renomados e novos designers. É possível vê-la em camisetas, bonés, bolsas e até em objetos de decoração. Essa difusão em grande escala contribuiu para que, às vezes, seu significado original se perca e ela se converta em mero modismo. Ainda assim, para muitas pessoas que decidem usar a cruz, ela se conserva como um lembrete íntimo de fé e valores. É interessante notar como um único símbolo pode ter leituras tão diferentes. Para uns, é uma forma de expressão individual. Para outros, é a prova de pertencer a uma cultura ou tradição milenar. A força da cruz na sociedade contemporânea aparece ainda nas redes sociais e no meio digital. Redes como Instagram, Facebook e TikTok transbordam de fotos e vídeos em que a cruz se destaca. Nesses espaços, publicam-se testemunhos, reflexões e incentivos vinculados a esse sinal. As hashtags ligadas à cruz e à fé tornam-se tendência em algumas ocasiões, sobretudo em situações de crise ou grandes acontecimentos, comprovando que mesmo na era digital, as pessoas buscam se conectar a algo que transcenda o efêmero. Esse processo digital faz com que a mensagem da cruz
alcance novas gerações, adaptando-se a um discurso visual e multimídia mais próximo dos jovens de hoje. Contudo, nem tudo é simples para esse símbolo em nossa modernidade. Existem críticas e debates intensos sobre seu uso e representação. Há quem diga que a cruz, por vezes, é usada superficialmente, sem levar em conta sua raiz histórica e teológica, reduzindo-a a um mero ornamento. Outros alegam que a apropriação na moda e na cultura pop pode desvirtuar a mensagem de sacrifício e redenção que ela carrega. Esse tipo de discussão não é novo. Ao longo da história, sempre que um símbolo sagrado entra no comércio ou na cultura de massas, surgem tensões entre o sagrado e o profano. A cruz, com sua história de dor e de esperança, situa-se no centro desse embate, desafiando cada geração a reaprender e a afirmar seu significado genuíno. No setor acadêmico, a cruz também é alvo de análises que procuram entender seu impacto no universo contemporâneo. Pesquisadores de diferentes áreas, teologia, ciências sociais, história da arte, têm examinado a cruz, revelando que, apesar das redefinições e dos usos diversos, ela segue despertando reações intensas e tem o dom de congregar pessoas em torno de uma mensagem de esperança e redenção. É fascinante notar como, mesmo em ambientes onde o modelo religioso tradicional perdeu força, o símbolo da cruz reaparece como uma referência, quase uma âncora que atribui sentido à existência e que oferece respostas para questões fundamentais acerca da vida, da morte e do propósito. A maneira como a cruz se integra à sociedade atual também se relaciona com as mutações culturais de nossa época. Em um planeta globalizado, em que fronteiras se esfumam e culturas se misturam, a cruz se torna um símbolo universal que, independentemente de divergências doutrinárias, manifesta o anseio do ser humano pela transcendência. Em alguns locais, a cruz compõe o patrimônio cultural e é reverenciada tanto em contextos religiosos quanto seculares. Em outros, pode ser vista como um traço do passado, um símbolo que já não se encaixa plenamente no presente. Essas perspectivas geram um debate contínuo sobre o lugar da fé em uma sociedade cada vez mais secular, na qual as tradições religiosas se adaptam às novas dinâmicas. Nesse cenário, surgem iniciativas e movimentos buscando retomar o significado profundo da cruz. Grupos de fé, comunidades e organizações trabalham para ensinar que, mais do que um elemento decorativo ou comercial, a cruz permanece como lembrança viva do amor, sem limites, e do sacrifício que confere sentido à vida. Essas iniciativas pregam uma espiritualidade genuína, em que a cruz não seja apenas um símbolo estético, mas a rocha sobre a qual se pode edificar uma vida renovada, um incentivo a viver com autenticidade, compaixão e justiça. Por meio de reuniões, eventos, retiros e publicações, convocam todos a enxergar a cruz com novos olhos, a reencontrar nela o poder da fé para mudar realidades e a aplicar seus ensinamentos em cada área do viver. Além disso, a cruz está fortemente vinculada, na cultura contemporânea, a temas como justiça social, perdão e reconciliação. Nos contextos em que prevalecem divisões e conflitos, ela surge como um símbolo que propõe superar barreiras e cooperar pelo bem comum. Aparece em discursos e ações que aspiram à paz, à igualdade e ao respeito por todos. Assim, a cruz atua como emblema de unidade e mudança social, capaz de incentivar ações concretas que vão além do campo individual e se convertem em força de mudança coletiva. A presença da cruz no cenário atual é, por conseguinte, muito rica e complexa. Não se limita a um emblema religioso, pois vira um símbolo multifacetado que se ajusta a contextos diversos e reflete as buscas e inquietações de cada época. Para alguns, é a lembrança sagrada do sacrifício e da redenção. Para outros,
um acessório da moda que expressa identidade ou pertencimento cultural. E no meio dessas visões distintas, a cruz permanece, na essência, como um chamado a olhar além do que se vê e a encontrar no dia a dia a faísca do transcendente. Em resumo, a cruz na cultura e na sociedade atuais continua em evolução. Sua difusão na moda, na arte, nas redes digitais e nos espaços públicos comprova que, mesmo que se reconfigure e assuma variadas interpretações, seu ensinamento central, o amor redentor, a esperança e a capacidade de transformação, se mantém intacto. Esse símbolo, que já percorreu milênios e atravessou inúmeras civilizações, permanece sendo fonte de inspiração, debate e reflexão. Seja na forma de acessório, tatuagem, pintura urbana ou capa de livro, a cruz nos convida a pausar, a refletir e a reencontrar na fé um respaldo em meio à complexidade do mundo moderno. Cada vez que você topar com a cruz em seu cotidiano, lembre-se de que por trás dessa imagem há uma história de sofrimento, sacrifício e, sobretudo, de amor sem limites. É um chamado a ver a realidade por outro ângulo, a transmutar a adversidade em oportunidade e a acolher a esperança que a redenção nos traz. Em um mundo cheio de incertezas e constantes mudanças, a cruz permanece como um farol que clareia a senda para uma vida com maior plenitude e propósito. E embora as leituras a seu respeito possam variar, não há dúvida de que tal símbolo ainda funciona como elo entre o ancestral e o atual, um lembrete de que, no âmago de cada batalha, há sempre uma luz que nos guia. A cruz sempre foi, desde eras longínquas, um símbolo que provoca reflexão, entrega e renovação interior. Não se resume a um objeto pendurado em paredes de igrejas ou usado como adorno por muitos, mas a um chamamento potente à fé e à mudança pessoal. Cada vez que nos detemos diante da imagem da cruz, temos a oportunidade de redescobrir o sentido profundo do sacrifício, do perdão e da esperança. Esse símbolo, que em um primeiro momento representava condenação e punição, hoje desponta como a prova maior de que, por meio do amor incondicional, é possível reformar nossa existência e encontrar um novo rumo, até mesmo na escuridão. Para compreender como a cruz é um chamado à fé, precisamos ultrapassar sua figura tangível e mergulhar em toda a história que ela carrega. Recorde que, em tempos antigos, a cruz era sinônimo de sofrimento, humilhação e morte lenta e dolorosa. Porém, quando Jesus foi crucificado, algo incomum ocorreu. Aquilo que era um emblema de derrota virou sinal de vitória e redenção. Cada cravo, cada gota de sangue, fala do quanto o amor divino podia ir, a ponto de pagar o preço extremo para restaurar a comunhão com a humanidade. Essa revelação nos faz perceber que a dor e o sacrifício, acolhidos com fé, podem abrir caminho a uma vida mais plena e transformada. O chamado da cruz à fé também se revela na forma como nos incita a largar velhos apegos, a deixar para trás ressentimentos e a acolher uma maneira de viver pautada na compaixão e no perdão. Imagine levar consigo a figura da cruz, não só como lembrança, mas como alerta permanente de que cada dia guarda a chance de renascer. É como se, ao avistar a cruz, emergisse em nós um ímpeto que nos convida a descartar o passado e a encarar o amanhã com esperança, convictos de que todo equívoco traz consigo uma aprendizagem e toda queda representa o início de um reerguimento. Esse símbolo não se limita a nos conclamar a fé. Ele nos desafia a reformar a vida por inteiro. A mudança proposta pela cruz é integral. Abrange nosso eu emocional, nosso aspecto espiritual e até a forma de nos relacionarmos com os demais. Ao refletir sobre seu sentido, percebemos que não falamos simplesmente de salvação individual, mas de um convite a aprimorar como nos relacionamos.
A cruz nos lembra que é preciso perdoar, oferecer ajuda, praticar a compaixão e buscar o entendimento, inclusive quando as feridas parecem incuráveis. É um lembrete de que a verdadeira fortaleza está em amar sem amarras e converter o sofrimento em um impulso de evolução pessoal. As histórias de transformação pessoal que emergiram ao longo dos séculos encontram na cruz sua força redentora. Há testemunhos de pessoas que, nos instantes mais obscuros da vida, identificaram nesse símbolo a energia para se erguer. São pessoas que sofreram perdas irreparáveis, que chegaram à descrença ou que ficaram presas em hábitos destrutivos e, ainda assim, acharam na fé a luz que dissipou a escuridão. Não se fala de milagres portentosos em seu sentido habitual, mas sim de uma mudança progressiva, construída passo a passo, que resulta em transformação profunda. Quando alguém escolhe a fé, a cruz vira seu companheiro de rota, o recurso que lhe permite enxergar além do presente e depositar esperança em um porvir cheio de promessa. A transformação pessoal sugerida pela cruz baseia-se na compreensão de que a vida traz seus percalços, mas que cada percalço pode igualmente ser uma ocasião de evolução. A fé, concretizada nesse símbolo, nos chama a não nos rendermos diante das tribulações, a não permitirmos que o medo ou a tristeza nos bloqueiem. Ao contrário, nos motiva a ter determinação, a captar de cada experiência a lição necessária para avançarmos e a acolher o processo de mudança como parte natural de nosso amadurecimento espiritual. É um percurso em que cada lágrima derramada, cada falha cometida, cada percalço superado se somam como degraus rumo a uma versão mais plena e mais lúcida de quem somos. Em um mundo que, a miúde, nos acomoda na segurança do que conhecemos, a cruz nos recorda que o crescimento genuíno se dá quando ousamos romper amarras do passado. É um chamado a soltar o controle, a acreditar que há um plano maior em ação e a aceitar que, via sacrifício e perdão, podemos largar as cadeias do que passou. Essa libertação não só permite curar nossas feridas, mas viabiliza relações mais genuínas e uma existência mais abundante, fundamentada no amor e na fé. A cruz, enquanto chamado à mudança, também se materializa quando nos põe a repensar valores e prioridades. Em uma sociedade que por vezes valoriza o efêmero e o material, ela nos convida a lembrar que o mais importante não está no que acumulamos, mas na qualidade de nossas relações e no comprometimento com o bem. Ao contemplar o sacrifício que ela encarna, compreendemos que a verdadeira riqueza habita na capacidade de amar, de perdoar e de viver segundo princípios. É um incentivo para ir além das aparências, para contestar o que se julga duradouro e para buscar a verdade naquilo que, de fato, nos faz humanos. O sacrifício na cruz, em essência, é um chamado a viver com coerência, a priorizar a compaixão e a empenhar nossa energia na construção de um mundo mais justo e inclusivo, no qual cada pessoa seja valorizada. A transformação que a cruz sugere é também um toque à ação. Não basta contemplar ou declarar suas palavras. Temos que encarnar seu ensinamento no dia a dia. Isso quer dizer optar por decisões que demonstrem um comprometimento real com a fé, nos impulsionando a agir com equidade e a promover o bem de todos. Nesse sentido, cada pequenino ato, uma palavra de ânimo, um gesto de gentileza, um sorriso em meio a tempestades, torna-se a corporificação do que a cruz ensina. Que o amor, vivido de forma autêntica, possui o poder de redefinir o mundo. Assim, a cruz se configura como um farol que projeta luz para uma vida mais consciente e engajada. Incita-nos a olhar para dentro, a reconhecer nossas fraquezas e a aceitar a possibilidade de uma renovação permanente. É um lembrete de que todos os dias são uma chance nova de deixar o que passou e erguer-se, cheio de fé e amor. Esse anseio de mudança não é tarefa simples.
requer coragem, persistência e, sobretudo, muita fé em que, não obstante os obstáculos, há sempre uma força superior para nos apoiar. Além disso, a cruz nos incita a ser agentes transformadores em nosso entorno. Ao aceitar seu chamado, não só nos aperfeiçoamos, mas também inspiramos outros a almejar essa mesma renovação. É um efeito que se multiplica. Quando vivenciamos a fé e a transformamos em gestos tangíveis, tornamo-nos um exemplo vivo do que significa viver com propósito e comprometimento. Em famílias, congregações e círculos de convivência, a presença da cruz, seja em imagens, preces ou atitudes de perdão e compaixão, pode impactar, suscitando respeito, solidariedade e uma esperança compartilhada. As narrativas de mudança pessoal, revelando como a cruz alterou a vida de alguém, são inúmeras. Há casos de pessoas que, após enfrentarem situações de rejeição, vícios ou violência, encontraram ali a energia para reconstruir sua história. Esses relatos, repletos de emoção e um intenso sentimento de gratidão, tornam-se faróis de esperança para quem atravessa crises semelhantes. Não se trata de soluções imediatas, mas de trajetórias de mudança profunda, que, estimuladas pela fé revitalizada, vencem até os desafios mais graves. Cada relato recorda que, embora a vida possa nos atingir com golpes severos, a fé e o amor possuem o poder de nos reerguer e de nos mostrar o rumo da redenção. O chamado à mudança que a cruz traz também envolve reconciliação. Viver a cruz consiste em saber perdoar a si mesmo e aos outros, e em se livrar do rancor que impede o avanço. É um percurso de cura que permite deixar para trás as feridas e abrir a alma para a chance de um recomeço. A capacidade de perdoar é, seguramente, um dos maiores desafios na existência humana, mas também uma das provas mais marcantes de amor. Ao perdoar a nós mesmos e a quem nos feriu, correspondemos ao convite da cruz: transformar dor em um caminho para crescer e criar vínculos fundados na compaixão e no respeito. Nessa trilha de mudança, a cruz serve de bússola para guiar em meio à incerteza. Ajuda-nos a praticar escolhas que, embora complexas, estão alinhadas a um propósito superior. A cada vez que escolhemos o perdão, a compaixão, a verdade, respondemos ao chamado que a cruz nos dirige, de viver segundo nossos valores mais puros. Esse proceder coerente não apenas nos dá tranquilidade interna, mas também reverbera no ambiente ao redor, encorajando outros a buscar esse contato com o sagrado. A cruz, como chamado à fé e à transformação, é, em síntese, um aviso para trilhar uma vida abundante e autêntica. É o lembrete eterno de que, mesmo quando a jornada se faz cheia de quedas e reveses, sempre existe a perspectiva de se levantar. É um símbolo que ressalta: cada dia é uma renovada oportunidade de recomeçar, de soltar os fardos do passado e de enfrentar o futuro com a segurança de que o amor de Deus jamais falha. Ao acolher esse chamado, passamos a integrar uma narração milenar de redenção, em que cada ato de fé, cada expressão de amor e cada generosidade compõem um mundo mais humano e em que a real mudança desponta no âmago de cada pessoa. Imagine um cenário em que cada pessoa viva conforme a lição da cruz, em que o perdão, a empatia e a busca da verdade sejam a tônica. Um lugar em que as relações se estabeleçam sobre o amor incondicional e a solidariedade, e onde cada desafio seja interpretado como oportunidade de crescimento e aprendizado. Esse é o mundo que a cruz nos sugere construir. Não se trata de uma fantasia inalcançável, mas de um ideal que se torna viável no dia a dia, em cada decisão gerada pela fé e em cada ato de amor. Sempre que você se encontrar numa encruzilhada, quando as forças parecerem minguar, ou quando a escuridão der sinais de prevalecer, recorde-se da mensagem da cruz. Lembre que, mediante o sacrifício e o amor,
abre-se a porta de uma vida repleta de novas chances. Que cada tropeço seja fonte de lição, que cada lágrima se converta em semente de renascimento e que, mesmo em meio à adversidade, você encontre o ânimo de seguir em frente. A cruz é a prova viva de que, até nos cenários mais sombrios, o amor pode reformar a realidade, de que cada atitude de fé, por menor que seja, tem capacidade de moldar nosso destino. Esse chamado à fé e à mudança não é privilégio de poucos, mas se estende a toda a humanidade. É um convite aberto a quem deseja romper as correntes do passado e trilhar um futuro carregado de luz. É uma mensagem de esperança que transcende tempo e espaço, indicando que, por mais complicadas que sejam as circunstâncias, sempre temos a chance de recomeçar, de nos reinventar e de descobrir no amor divino a força indispensável para alterar cada faceta de nossa vida. Dessa forma, ao concluir esta jornada de reflexão, torna-se evidente que a cruz não é apenas um símbolo religioso. É a própria expressão do amor redentor, o lembrete de que, por meio do sacrifício e do perdão, podemos construir uma estrada de verdadeira liberdade. É a tocha que ilumina nosso caminho em meio às sombras, a âncora que nos apoia nas tempestades e o guia que nos conduz a uma existência mais plena e cheia de sentido. Ao acolher esse chamado, você faz parte de uma história de redenção que se estende por gerações, em que cada acontecimento, cada desafio e cada conquista ajudam a compor um mundo mais justo, solidário e pleno de esperança. Que este chamado à mudança reverbere em seu mais profundo íntimo e o leve a viver cada dia na certeza de que o amor de Deus, manifestado na cruz, é a energia que o impulsiona a evoluir, a perdoar e a prosseguir, independentemente dos obstáculos. Que você encontre em cada olhar, em cada palavra e em cada atitude a chance de renovar sua fé e transformar não apenas sua própria vida, mas também a de quem o rodeia. Em última análise, a cruz, enquanto chamado à fé e à transformação, é uma mensagem viva que nos convida a deixar para trás aquilo que nos aprisiona ao passado e a receber de braços abertos a possibilidade de um recomeço eterno. É a lembrança de que o sacrifício e o amor podem mudar o mundo e de que cada um de nós, ao acatar esse convite, se torna um agente de mudança, um farol de esperança que ilumina o trajeto para um futuro rico de possibilidades.